E aí, beleza? Em nossa aula sobre gráficos, né, nós esquecemos de falar sobre um dos gráficos mais importantes da estatística, né, que é o histograma. O histograma é um tipo de gráfico que ele é feito basicamente através da tabela de distribuição de frequência, ou distribuição de frequências, né? E, na maioria das vezes, ele apresenta a frequência relativa, que se assemelha muito com o gráfico de barras, porém, o tipo de tabela de frequência que é utilizado é intervalos. Então, entre as barras não existe espaço, né? Uma vez que o intervalo, o limite inferior de o limite superior de um intervalo é o inferior do outro intervalo. Então, você tem limite superior e inferior em um intervalo. Então, onde começa um, termina o outro. Basicamente, essa é a ideia. Então, o histograma é o gráfico que é construído a partir da tabela de distribuição de frequência, tabela em intervalos, né? Ou classes. Vamos ver um exemplo, né, onde a gente pegou, na verdade, um histograma, uma tabela e um gráfico, um histograma dessa tabela. A gente vai fazer uma interpretação e análise a partir da tabela e do gráfico, para a gente fixar essa ideia, né? Basicamente, o histograma, a principal qualidade é você conseguir comparar as variáveis que você está estudando. Um defeito que ele, para você construir no papel e lápis, ele dá mais trabalho. Você tem ferramentas hoje computacionais que facilitam esse trabalho, mas para a construção manual dele é um pouco mais trabalhoso do que os outros. Então é o seguinte, a gente tem uma tabela, nessa tabela foi colocado o peso, né, a massa, dos bebês nascidos na primeira semana de janeiro de 2018. E, a partir dessa tabela, construiu-se um histograma. Então você tem aqui os intervalos e as frequências relativas desse intervalo, né? Como eu falei anteriormente, esse tipo de gráfico ele é construído a partir da frequência relativa, ou na maioria das vezes apresenta a frequência relativa. As barras também, na maioria das vezes, maioria não, as barras são verticais, porque o gráfico de barras tem barras horizontais e verticais. Então a gente pode fazer a seguinte pergunta para interpretar a partir do histograma, que é uma tabela, os intervalos e a sua frequência relativa. Então, nossa tabela não tem frequência absoluta, então a gente não tem o total de nascimento, mas a gente pode calcular com a frequência relativa. E a gente vai fazer os seguintes questionamentos sobre essa tabela e o histograma que está na próxima página. Quantos bebês nasceram na primeira semana de janeiro? Qual a amplitude de cada intervalo? Dá para a gente perceber ali, né? Qual a porcentagem de bebês nascidos com menor do que 3,4? Vou dar uma pausa aqui para um pouquinho. Então, a partir do histograma, a gente consegue responder esse questionamento. A gente também conseguiria responder a partir da tabela, mas a ideia aqui é trabalhar justamente com o histograma, né? A gente está tentando mostrar qual a principal utilidade do histograma. A gente falou das vantagens de você construir gráfico como esse para interpretação e análise, principalmente da questão da porcentagem, ele é muito bom. Para você construir manualmente, ele é ruim, por isso é uma desvantagem. Porém, você tem ferramentas computacionais hoje que permitem você construí-lo de maneira mais prática e rápida. Então, bora ver aqui e responder cada uma dessas integrações. A questão aqui, ó, a média, a moda e a mediana, em uma tabela, quando você calcula a partir do gráfico da tabela de frequência sem o valor absoluto aqui, você tem um pouquinho mais de trabalho, mas aqui a gente fez de uma forma um pouco mais resumida, onde a gente considerou os pontos médios dos intervalos, né, que é um pouco mais rápido e prático. Então, primeiro a gente tem aqui o histograma, né, o histograma daquela tabela da página anterior, que apresenta na linha horizontal os intervalos e na linha vertical as porcentagens. E aqui já dá para perceber qual a amplitude do intervalo, né, que variou de 0,2, percebam. Então, a gente consegue, vamos primeiro determinar qual a quantidade de bebês nascidos na primeira semana de janeiro de 2018.
Para isso, a gente vai levar em consideração, por isso a gente vai levar em consideração as porcentagens, isso que é importante para a gente fazer. Então, a gente consegue calcular a partir das porcentagens. Então, a gente vai usar a porcentagem para calcular esse valor total de nascimentos, né? Que é a primeira questão lá da letra A. Quantos nascimentos ocorreram na primeira semana de 2018? Então, vamos pegar cada porcentagem. Imagine o seguinte: você tem 4% dos nascimentos ocorreram de 2, com a massa de 2,8 a 3,0. 4% é uma fração, 4 sobre 100. Simplificando, dá 1 sobre 25. Ou seja, a cada 25 nascimentos, um tinha massa entre 2,8 e 3,0. A gente pode fazer essa mesma análise para todas as outras porcentagens. 8% é 8 sobre 100, que dá 2 sobre 25. Ou seja, a cada 25 nascimentos, 2 eram de 3,0 a 3,2. 18%, 18 sobre 100 ou 9 sobre 50. Então, a cada 50 nascimentos, 9 eram de 3,2 a 3,4. 26, a gente chega à marca de valor de 3 sobre 50, a mesma ideia. De cada 50 nascimentos, 13 eram de 3,4 a 3,6. 22%, 11 sobre 50. Então, você tem 11 em 50. E os dois últimos ali, você tem 14, dá 7 em 50. 6% que dá 3,50, a fração irredutível final, e 2% que dá 1 sobre 50. Então, esse último aqui diz bem para a gente qual é o valor total. A cada 50 nascimentos, 1 era no valor aqui de 4,2 a 4,4. Observe que na maioria das vezes o denominador ou foi 50 ou um múltiplo de 50, no caso 25. Então, a gente pode concluir a partir disto que o total de nascimento aqui, né, é 50. Perceba o seguinte também, que a frequência relativa, ela é calculada com a frequência absoluta dividido pelo total. Então, nesse caso aqui, quando eu digo aqui para vocês 1,50, você tem a frequência absoluta de 1,50. Ou seja, você teve um nascimento com um peso de 4,2 a 4, um total de 50. Então, a gente conclui que houve 50 bebês nascidos. A letra B pergunta sobre a amplitude do intervalo. Então, se você pegar qualquer um dos intervalos aqui, o limite superior e o limite inferior, e subtrair, você vai achar o valor. Se a gente fizer 3,0 menos 2,8, dá 0,2. E para todos os outros valores também vão dar, qualquer um que você escolha. Por exemplo, 3,8 menos 3,6, dá 0,2. Ou 200 gramas. Né? Então, a amplitude do intervalo é 0,2 quilogramas. Quantos nascimentos houveram com menor do que 3,4? Então, é só somar os valores 4 mais 8 mais 18. Isso dá 12,30. Então, você chega à marca de 30% dos nascimentos eram com peso inferior, né, menor do que 3,4, com massa. Com maior do que 3,8, a mesma coisa. Eu vou somar os valores que são maiores que 3,8. Aqui 14, nesse sentido, né, maior. 14 mais 6, 20, com 2, 22%. Para a gente calcular a média, a moda e a mediana, a gente vai considerar os pontos médios do intervalo. Deixa o mais fácil em a moda, né? Porque a moda é o valor que mais aparece. Nesse caso aqui, você tem 26%, que é a maior frequência relativa, que está no intervalo de 3,4 e 3,6. Então, você tem um intervalo modal. Então, a moda está ali dentro, né? O maior número de nascimentos. E, nesse caso, a gente vai calcular a média, né? Já que a gente não sabe exatamente quantos nascimentos, quais os valores do nascimento da massa aqui desses bebês que nascem com a massa de 3,4, 3,6. Você tem a porcentagem, mas você não sabe quantos tiveram 3,5, quantos tiveram 3,6, quantos tiveram 3,55. Lembrando que é massa, né? Quilogramas. Então, a gente calcula o ponto médio, pega o menor valor, soma com o maior e determina a moda. Então, você tem 3,4 mais
3,6 dividido por 2 dá 3,5. Então, a moda é 3,5. Mediano também, né? Lembrando que para calcular a mediana, você precisa pegar os valores e colocá-los em ordem crescente, e você não tem todos os valores aqui, né? Tem as porcentagens, você não sabe exatamente quais foram os valores ali. Você sabe que 4% foi de 2,8 a 3, mas você não sabe precisar quais são esses valores. Você sabe que 4% de 50 está ali. Então, você consegue calcular, né? Você tem um total de 50, calcular 4%, você sabe exatamente o valor, quantos nascimentos tiveram ali. Porém, você não sabe precisar a massa de cada nascimento, de cada bebê, visto que nasceram. Você tem essa porcentagem aí. Então, por não ter, então a gente vai fazer a mesma ideia. A gente consegue, por exemplo, já que você tem 100% dos valores, metade é 50. Mediana é o valor que está no meio. Nesse caso, como você tem um número par, né, 100%, 100 é par, você vai ter que pegar 50% e 51% e calcular a média. Você não tem esses valores. Mas você sabe que 50% e 51% estão no intervalo de maior frequência aqui. Ó. Se você somar, ó, 4 mais 8, 12, 1, 18, 30, 1, 26, 56. Então, a mediana está aqui nesse intervalo. Então, vamos fazer a mesma coisa também, calcular o ponto médio do intervalo aí, que vai dar 3,5 também. A média, a gente vai ter que calcular o ponto médio de todos os intervalos e multiplicar pela frequência. Mas como o intervalo está variando de 0,2 e você divide 0,2 ao meio, vai dar 0,1, então é só somar 0,1. Então o ponto médio aqui vai ser 2,9, 3,1, 3,3, 3,5, 3,7, 3,9, 4,1 e 4,3. E multiplicando pelas frequências aqui, né? Então, você vai ter, por exemplo, 2,9 vezes 4, mais 3,1 vezes 8, mais 3,3 vezes 18, mais 3,5 vezes 26, mais 3,7 vezes 22, mais 3,9 vezes 14, mais 4,1 vezes 6, mais 4,3 vezes 2, que vai te dar um total de 356. Dividido por 100, porque o peso, nesse caso, isso aí é média ponderada, eu coloquei a aritmética ali, mas isso é média ponderada, a gente está multiplicando os valores ali, né, a porcentagem. Então, dividido por 100 dá 3,56. Então, a média é 3,56 ou aproximadamente 3,6. Outra coisa importante que ficou faltando na aula, né, a gente fez na aula, mas eu não postei nenhum vídeo sobre isso, que é a questão das pesquisas amostrais. Quando você trabalha com estatística, também é importante debater o tema pesquisa amostral, pesquisa censitária, censo, né? Então, o censo, basicamente, é quando você pega uma pesquisa, você fala uma pesquisa censitária. É porque pegou todos os indivíduos pesquisados, todos os objetos, o total de características que você está pesquisando. Então, você pesquisou o universo total, pesquisou todos. Isso, basicamente, a ideia é, quando você está fazendo uma pesquisa estatística ou fazendo um levantamento, quando você tem uma população muito grande, você tem, nesse caso, população não é necessariamente pessoas, né? É o que você está pesquisando. É o conjunto que você está pesquisando, conjunto de coisas, de objetos, de pessoas. Então, quando você tem muito grande, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa eleitoral, nesse período que está próximo de eleições para prefeito, você não precisa pegar o total de eleitores da cidade, basta pegar uma proporção, né? E fazer a pesquisa, que isso vai refletir, aí tem a questão do erro, vai te dar um errozinho, e você consegue calcular e fazer essa conta sem necessidade de calcular com todos. Então, você tem que, na estatística, você tem essa questão da organização e da interpretação e da organização das informações. A tabela e os gráficos são usados para isso, né? São usados para passar a informação, resumida ou não, de forma que não perca as características. Então, uma pausa aqui rapidinho, que foi um barulho. Então, você tem essa questão da estatística, né? Uma coisa muito importante se falar é que a estatística, a ideia inicial a partir de estado, né? Recolher informações do estado ou para o estado.
sobre a população do estado. No caso, tem uma cidade, né? A ideia era você tem a cidade e quer recolher informação dessa cidade, conhecer características da sua população. Então, você tem a questão de numerar essa informação, de quantificar. Então, aí parte para a ideia de pesquisa estatística. Depois se tornou um ramo da matemática, mas não é um conceito que nasce da matemática. Então, ele vai para a matemática a partir de um certo ponto. Então, você tem coleta, informação, coleta da informação de dados, análise, interpretação e organização. A estatística envolve todos esses conceitos. Algumas vezes você tem que fazer algum experimento, alguma pesquisa, e você não tem que pegar uma pequena porção do que você está trabalhando. Essa porção é chamada de amostra. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem amostra e população. O que é amostra e o que é população? Basicamente, a população é o universo total do que você está pesquisando, do que você quer conhecer, e a amostra é uma parte proporcional desta população. A população é qualquer conjunto de dados ou informações, não necessariamente pessoas, que você está pesquisando. Então, seu universo de informação, seu universo de pesquisa, é tudo que você quer conhecer. Então, se você vai, por exemplo, realizar uma pesquisa na escola e você quer saber quantos alunos do nono ano têm a altura de 1,50. Digamos que a escola tenha, sei lá, 10 salas de nono ano. Então, você não precisa pegar todos os alunos dessa sala. Você tem uma média de 30 alunos por sala. Então, você pega alguns alunos proporcionalmente à escola, né, a quantidade total de alunos, e você consegue estudar sobre essa questão da altura, da idade, do peso. A amostra é uma parte proporcional da população. Né? A população, se eu faço a pesquisa na sala, eu posso fazer com toda a sala, perguntar, fazer sei lá, levantar um questionário e passar esse questionário para todos os alunos, mas aí talvez não seja interessante conhecer sobre tudo. Então, sei lá, faço uma parte com os meninos, uma parte com as meninas, e pego uma parte proporcional ao total de alunos. Aí seria uma amostra. Então, basicamente, a ideia é população é o total, amostra é a parte. Quando você trabalha com a população total, a gente chama de pesquisa censitária, né? De censo. É importante também falar sobre a questão das variáveis estatísticas, né? Quando você está realizando a pesquisa, você está estudando algum objeto, alguma coisa, alguma característica, isso que você está estudando, está levantando, está fazendo alguma pergunta, é chamado de variável. Você tem dois tipos de variáveis, quantitativa e qualitativa. Quantitativa refere-se a números, por exemplo, altura, peso, idade, e a variável qualitativa refere-se à qualidade ou um atributo do indivíduo ou característica, como, por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, né? Cor da pele, nível de escolaridade, gênero masculino, feminino. Então, ou que envolva algum tipo de gosto musical, por exemplo, ou outro tipo de gosto. Você vai dizer que a resposta vai estar como alto, médio, baixo, você gosta muito, gosta pouco, preferência sobre tipo de comida, né? E dentro disso, dessas duas variáveis, a quantitativa pode ser duas subdivisões e a qualitativa também. A quantitativa pode ser discreta e contínua. Discreta, número inteiro, contínua, números racionais. Ou seja, tem vírgula, é contínua, não tem racional. Exemplo, idade, por exemplo, é discreta, porque você não trabalha com a idade de 1,5 anos. Né? Normalmente é 1 ano e 6 meses. Dá-se o valor total, né, o número inteiro. Mas com a altura você já trabalha com o valor, né, fracionário, com decimal. Altura, 1,80, peso, 81,5, 81,6. E a variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinária. Nominal não tem ordem, não é possível estabelecer uma ordem. Ordinária é possível estabelecer. Como, por exemplo, estado civil. Qual o seu estado civil? Casado, solteiro? Então, não tem uma ordem aí pré-estabelecida. Então, isso é uma variável qualitativa nominal. Uma ordinária. Dia da semana, por exemplo. Segunda, terça, quarta, mês do ano. Primeiro mês, segundo mês. Então, aí você tem uma ordem pré-estabelecida. Escolaridade. Fundamental, médio e superior. Primeiro grau, segundo e terceiro grau. É que agora a gente sempre, eu trago algumas questões do módulo de vocês, né?
Então, se você for meu aluno, você tem um módulo aí, você pode verificar no módulo. Se você não for, infelizmente, a gente não pode, por questões de direitos autorais, eu não coloquei as questões aqui, né? Para não ficar passando a questão do módulo, para a editora não me processar. Então, na primeira questão, nessa parte de pesquisa amostral, a gente tem uma tabela, que foi feita uma pesquisa numa escola, em uma escola onde estudam 2.650 alunos, foi realizada uma pesquisa com alguns deles sobre o esporte que praticam. Então, aí tem a tabela com as modalidades esportivas e a quantidade de alunos que foram perguntados e disseram que gostavam ou não de cada modalidade. Então, você tem futebol 103 pessoas, 103 alunos, voleibol 82, 82, basquete 51, atletismo 68, outras modalidades 35, nenhuma 57. Ele quer saber primeiro qual a população e qual é a amostra. A população vai ser o total da escola, né? Que é 2.650 alunos. E a amostra vai ser a quantidade de alunos que participaram da pesquisa. Então, você vai somar 103 mais 82, mais 55, mais 68, mais 35, mais 57. Então, soma-se os valores para achar a amostra, vou dar um total de 400 alunos que participaram da pesquisa. Você tem a população de 2.650, que é o total de alunos que estudam nesse colégio, e 400 que participaram, né, responderam aos questionários. Na letra B, ele pede para fazer um gráfico de barras, né? Então, a gente fez um gráfico, colocou no eixo horizontal as modalidades, no eixo vertical a quantidade de pessoas que escolheram determinada modalidade, aquelas modalidades que são apresentadas na tabela. Então, a gente colocou em ordem que aparecem ali. Na mesma ordem que aparece ali, não colocamos em ordem alfabética nada disso, na mesma ordem que está ali. Futebol, vôlei, basquete, atletismo, outros e nenhum. Então, no eixo horizontal, nós colocamos as modalidades. No eixo vertical, as quantidades. Aí a gente estabeleceu uma escala, né? Para não ficar trabalhando, porque aqui o menor valor é 35 e o maior é 103. Então, a gente colocou uma escala aqui de 20 em 20, né? Dividindo em tamanhos iguais aqui o eixo, né? Você tem que ver tem que ser feito por cada proporção, assim como aqui também foi dividido em tamanhos iguais, e colocou a marca. E aí foi só construir as barras, né? Atleta de futebol, você tem um total de 103, então a barra passa um pouco de 100. Voleibol, você tem 82, então passa um pouco de 82. Basquetebol, 55. Entre 40 e 60, porque não apresenta ali os 50, é isso. 68 passa um pouco de 60. 35 entre 20 e 40. Nenhum, 57. Que também está um pouco abaixo de 68, mas também está entre 40 e 60. E a gente riscou ali, né, para mostrar os valores, já que na escala não apresenta exatamente os valores que foram apresentados na tabela. Então, a gente colocou para que o leitor identifique cada um dos valores. Futebol 103, voleibol 82, basquete 55, atletismo 68, outras modalidades 35 e nenhum 57. A questão 2 ela é pessoal porque ela envolve um questionário. Na verdade, ele apresenta alguns modelos de questionário, algumas perguntas, tipo quantidade de irmãos, as pessoas moram na sua casa, animais de estimação, para que você faça a pesquisa em sua residência. Então, ela é pessoal, cada um vai encontrar uma resposta diferente, né? A menos que tenha irmão estudando na sala. E a gente tem mais uma questão aí na página seguinte, 148, a questão 3, que apresenta uma tabela com a quantidade de veículos, carros e motos no estacionamento de um shopping. A questão fala justamente sobre isso, né? Para saber se era necessário aumentar o estacionamento de um shopping, o empresário montou um fluxo de veículos e usou o estacionamento durante a semana e representou o resultado em uma tabela. Então, ele fez isso durante uma semana, de segunda a domingo, né? Colocou os resultados na tabela. Primeiro, ele quer saber qual é a média de motos
e a média de carros que frequentaram esse estacionamento. Então, primeiro carro, média aritmética, soma todos os valores, né? 673, 1121, 1727, 1079, 1721, 2645, mais 2134, divide por 7, que foram 7 dias. Você vai achar 11.111 dividido por 7, dá 1.585,7. Ou aproximadamente, né? Aproxima para mais aí nesse caso. Vou colocar aqui 1.586. Opa, tem que ser assim. Aproxima um pouquinho para mais, porque você não tem 0,7 veículos, né? Moto, a mesma coisa. Se a gente achar um valor fracionário, a gente vai ter que dividir. Então, para calcular a média de motos, motocicletas, nós vamos somar 413 mais 466, mais 987, mais 777, mais 1.012, mais 1.657, mais 1.388, que dá um total de 5.700 dividido por 7, 957,1. Ou aproximadamente, né? E nesse caso a gente tem que aproximar para menos, 900. Ali na letra B, ele quer saber o seguinte: se você tem 5%, 2% das vagas destinado a deficiente físico e 5% para idoso, qual o total de vagas destinado, considerando a média, destinado para idosos deficientes físicos, né? Vagas preferenciais. Então, primeiro a gente calculou o total de vagas, né? 2 mais 5, 7. Considerou a média de 1.586, multiplicou, calculou 7% de 1.886. Para isso, a gente transformou 7% em fração e multiplicou vezes 1.586. Eu falei errado. Isso dá 111 vagas. Então, o total de vagas preferenciais desse shopping é de 111 vagas. Então, a gente para por aqui e depois a gente volta aí para fazer uma revisão aí, tá bom?